Bom dia, amada igreja. Hoje, domingo de manhã, mais uma vez na live. Domingo de Páscoa, onde Jesus se entregou na cruz para nos salvar dos pecados. Ele derramou seu sangue e eu acredito que esse é o maior sacrifício que a gente pode ter e a maior prova de amor que Deus tem por nós, né? Que foi entregar seu Filho Jesus. Aí no conforto do seu lar, ou onde você estiver, com a pessoa que você estiver, com a sua família, com seus amigos, gostaria de pedir a todos que a gente possa também agora baixar a nossa cabeça, fechar nossos olhos, e que a gente possa fazer também uma oração. Querido Pai, te agradecemos, Deus, porque nós temos essa igreja que nós podemos, Deus, estar aqui fazendo mais uma live, Deus. Embora não possamos nos reunir presencial, acredito que o Senhor tem um propósito com isso. Mas hoje em especial, Deus, dia de Páscoa, Deus, dia de celebrarmos, Deus, a Tua ressurreição. Querido Jesus, obrigado, Deus, por ter entregue sua vida na cruz, Pai. Obrigado, Deus, por ter derramado o seu sangue. Deus, obrigado por ter entregado o Teu Filho, Deus. Mas Jesus ressuscitou, Deus. Jesus está vivo. Jesus ele está mais presente nas nossas vidas do que nunca, Deus. Eu peço que nesse momento especial também de pandemia, que o Senhor possa estar mostrando o Teu poder conosco, Pai. Obrigado, Deus, por cada um que está nos assistindo, Deus. Por cada um que vai nos assistir durante o domingo ou durante a semana, Deus. Que esse culto, Deus, possa ser abençoado, Deus. Que o Senhor possa estar cuidando a vida também do pastor Edilson, abençoando a vida dele, e que também, Deus, o Senhor possa estar usando a vida dele, Deus, para transmitir a Tua palavra a nossos corações. Querido Deus, te agradecemos isso, em Teu santo nome que oramos. Amém. A gente vai estar cantando umas músicas, e essa música foi um pedido do pastor também, que é Rudy Cruz. E no refrão dela, ela diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se a gente pensar nesse refrão, ele é bem profundo, ao ponto da gente trocar a nossa vida ou as nossas coisas pelo lar eterno. E eu acho que isso a gente deve fazer e procurar o nosso Deus todos os dias. Amém? Vem me buscar e com Ele
mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, ao
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Querido Pai, te agradecemos, Deus, por mais esse domingo, Deus, que o Senhor possa estar nos cuidando, nos protegendo e também abençoando a vida agora do pastor Edilson, Pai. Que ele possa também transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem, e que o Senhor possa estar usando ele para ministrar em nossos corações. É isso que viemos te agradecer agora, em Teu santo nome que oramos. Amém. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus possa estar sobre a sua vida. Muito lindo quando nós cantamos e louvamos e adoramos o nosso Deus. Essas músicas maravilhosas que o grupo de louvor acabou de cantar, entoar, tem ministrado no nosso coração também através do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa também estar ministrando no seu coração através da palavra de Deus que nós vamos estar estudando neste dia. Uma questão que nós queremos já dar início da palavra de Deus, e quero deixar essa pergunta para você: qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Antes de nós meditarmos, eu gostaria de estarmos orando. Temos uma nossa irmã na nossa igreja, a irmã Rosalina, ela está com Covid e precisa da nossa oração. Nós precisamos estar intercedendo por ela, pela família, para que Deus possa sim estar restaurando a sua saúde, dando força, dando graça a ela que está ali, mas também a família que está distante. É um momento complicado e muitas vezes a gente, enquanto não chega na nossa casa, parece que tudo é tranquilo, mas quando bate, a enfermidade, a família toda sofre. Então nós queremos orar nesse momento, antes de passar para a mensagem. Pai querido, nós queremos nesse momento, Deus, colocar a vida da nossa irmã Rosalina nas Tuas mãos, Senhor. Pedir que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, que o Senhor possa estar restaurando, que o Senhor possa estar curando, Pai amado. Ó Deus, que o Senhor possa estar dando a vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Também abençoando o seu esposo, Paulo, abençoando a sua filha Débora, o seu genro Cristian, a sua netinha, Senhor Deus, cuidando de toda a família, Senhor amado, que está também nesse momento, ó Pai amado, junto nessa luta com a Rosalina, Pai. Nós queremos interceder e clamar, meu Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando a vitória, dando a graça, a misericórdia, ó Pai, sobre esta família, Senhor amado. Cuida da Rosalina, Pai, guarda a vida dela, coloca as Tuas mãos sobre a vida da equipe médica, ó Deus, que está ali também, Senhor amado, que o Senhor esteja preparando tudo o que a Tua serva necessita e precisa nesse momento, ó Pai. Que a Tua graça, misericórdia seja estendida sobre a vida dela, sobre a vida dos médicos que estão ali e sobre a vida da família, Senhor, e da igreja também, ó Pai. Como igreja, nós estamos também, Senhor, intercedendo, orando pela vida dela, Senhor, porque nós somos um corpo no Senhor, e esse momento é momento de intercedermos um pelos outros, orando um pelos outros. Nós clamamos assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Queridos amados, qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Antes de entrar nesse assunto, eu quero relembrar um pouquinho, quando nós chegamos no Natal, nós fazemos a mesma pergunta: qual é o verdadeiro sentido do Natal? E nós vemos que há o sentido verdadeiro do Natal, também como há o sentido verdadeiro da Páscoa. O verdadeiro sentido do Natal nós sabemos e nós comemoramos que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na Páscoa, quando chega a Páscoa, nós lembramos também do nosso Senhor Jesus Cristo, mas agora numa via dolorosa, no seu sofrimento, na sua dor.
Isso não pode ser esquecido da nossa mentalidade como cristão de maneira nenhuma, porque nós sabemos que no Natal é muito bom nós comemorarmos com a família, ganharmos um presente, é muito importante, né, quem pode dar e quem não pode também celebrar junto o mesmo momento gostoso. E a Páscoa também. Nós sabemos que a Páscoa, quando nós vamos no mercado, vimos belos chocolates pendurados, coisa mais linda, que dá uma água na boca, que dá vontade de comer todos. E eu gosto de chocolate, e a minha esposa também. Então, vocês sabem que o próximo presente, se você quiser nos doar, pode dar um chocolate. Mas nós não podemos focar, né, no chocolate e nem no coelho. O coelho também é um bichinho muito bonito, que eu gosto, acho muito lindo, maravilhoso, uma criação de Deus, mas nós não podemos esquecer do verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos ver um pouco sobre isto neste dia de Páscoa. A Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é a única fonte que nesse livro, né, ou seja, essa regra de fé, que tem esse assunto de uma forma que nós entendemos e compreendemos quando lemos. A verdadeira Páscoa, ela foi instituída muito antes do Senhor Jesus Cristo pisar nesse chão aqui. Muito antes. Quando nós olhamos, né, para a Páscoa, podemos dizer que a Páscoa ela foi instituída, então, já lá no Egito, quando o povo eles estavam escravizados, há mais de 400 anos ali, naquela escravidão, mas Deus levanta um homem, né, chamado Moisés, para tirar aquele povo da escravidão. E Deus começa, então, a trabalhar no Egito, trabalhar no coração de Faraó, endurecendo o coração de Faraó. Por isso que quando a gente vai olhar lá para o livro de Gênesis, capítulo 20, a gente vai ver sobre as 10 pragas que é enviado ao povo do Egito, e não o povo escolhido de Deus, que era Israel, que estava escravizado. E nós podemos ver que Deus, ele coloca uma promessa para aquele povo, que aquele povo, no momento que fosse liberto daquela escravidão, daquele lugar que eles estavam, eles sairiam dali e comemoraria uma Páscoa ao Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que essa Páscoa, ou seja, Peshá, que significa retirado ou tirado, enfim, libertados, a gente vai ver que eles foram retirados, libertados daquela escravidão, para poder assim servir o Senhor Deus no deserto e depois até alcançar a terra Canaã. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o relato bíblico ele nos ensina que a casa onde havia, ou seja, a marca do sangue, o anjo da morte passaria naquele local e nenhuma pessoa daquela casa, ou seja, o seu primogênito, morreria. A palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, diz o seguinte: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, vos será então por sinal. Então a gente vê que vendo o sangue, então passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então nós vimos que o sangue, naquela época, era matado um cordeiro. Esse cordeiro já estava representando a vida do Senhor Jesus Cristo no futuro. Então nós vemos que o cordeiro ele tinha que ser sem mancha, né? Um cordeiro de 1 ano, ele seria morto e passado o seu sangue nas ombreiras, ou seja, nos umbrais da casa, para que as casas que tivessem essa marca não fossem atingidas. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vai ver então Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramando o seu sangue, para que através do seu sangue nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Daí o nome de hebraico, daí vem o nome hebraico então da Páscoa, que é Peshá, que significa a passagem, uma passagem, ou então passar por cima. O significado da Páscoa então é, portanto, livramento da morte e salvação. E quando a gente tem o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, em nosso lugar, e nós assim o aceitamos como Salvador e Senhor, aceitamos o seu sacrifício,
e conhecemos e aceitamos o sacrifício de Jesus, nós temos a vida eterna e a salvação através de Jesus, através do seu sangue derramado na cruz em nosso lugar. No livro de Êxodo, ainda no capítulo 12, verso 5, lemos assim: o cordeiro, ou seja, o cabrito, ele seria sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo, ele poderia tirar o pecado do mundo através da sua morte, através da sua ressurreição. Interessante, né, que esse aspecto, né, mais importante da Páscoa, ele é tão interessante que toda a cerimônia da Páscoa dos israelitas, ela apontava então para Cristo Jesus antes dele pisar sobre essa terra. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 15, lemos o seguinte: assim, e chegando a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 discípulos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padecesse. Jesus, o Filho de Deus, ele sabia que o propósito do Pai era enviá-lo a esse mundo para que, através dele, o mundo fosse resgatado do império das trevas. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que não havia um justo sequer, alguém que quisesse vir a esse mundo, ou até mesmo quem já vivia nesse mundo, né, que fosse homem, ele seria tão santo como o Filho de Deus para morrer na cruz no lugar das pessoas. Mas Jesus, ele sabia que a sua hora estava chegando. Então ele se reúne com seus discípulos e ele começa então a pegar o pão e dizer: olha, este é o meu corpo que vai ser moído, ou seja, surrado por vocês. E logo após ele pega então o cálice e disse: e esse cálice, ele simboliza o meu sangue, representa o meu sangue que vai ser derramado na cruz por causa dos vossos pecados. Eu fico pensando, imaginando, que naquele momento os discípulos olharam um para o outro, talvez não estavam entendendo ainda nada do que ia acontecer. Pensava simplesmente que era um simbolismo, alguma coisa parecida, mas não estava entendendo que aquele momento, ou seja, aquele ato, no outro dia seria concretizado. E Jesus assim então demonstrou o que ia acontecer com ele. De fato, João também, o Batista, ele já havia proclamado publicamente que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Cristo usou o pão, usou o suco, ou seja, o vinho, para simbolizar o seu sacrifício. Em Lucas 22, 19 e 20, ele diz o seguinte: então ele, tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é por vós, é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomando o cálice depois de cear, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês. O profeta Isaías, querido, antes de Jesus ter feito essa celebração, esse momento com seus discípulos, ele já tinha também profetizado esse ato do Filho de Deus. O Filho de Deus que viria para tirar o pecado do mundo como um cordeiro. E ele diz no livro de Isaías 53, versículo 7, dizendo o seguinte: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E passaram então e puseram então a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve nele engano algum saiu da sua boca. Queridos, o profeta já estava profetizando, 700 anos antes de Jesus vir, que viria um cordeiro, e que aquele cordeiro que foi usado lá em Israel, né, quando era matado, era sacrificado, aquele cordeiro
puro, de 1 ano, sem mancha nenhuma, que passava o seu sangue, agora não precisava mais de um cordeiro como esse, mas precisava de alguém como esse cordeiro, sem mácula, sem defeito, perfeito, santo, poderoso, justo, maravilhoso, imutável, um Deus vivo, tremendo, maravilhoso. E somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele poderia vir para assim derramar o seu sangue pelas nossas vidas. A Páscoa, ela simboliza então a libertação também do pecado. Assim como foi a libertação do povo de Israel do Egito, tirado da escravidão, Jesus também, Ele liberta nós da nossa escravidão pecaminosa, na qual nós outrora vivemos, ou estamos vivendo. Ele vem, liberta e purifica com o seu sangue. Porque Ele mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Somente Jesus Cristo pode libertar eu e você da escravidão do pecado. Quantos estão escravizados no pecado? Quantos ainda que não tomaram essa decisão? Quantos que ainda não abraçaram o Senhor de todo o coração? Quantos que ainda vivem na prática do pecado e não dão lugar para o Espírito Santo de Deus agir ou trabalhar? Querido, Jesus pagou o preço por mim e por você. Ninguém poderia pagar tamanho preço como Jesus pagou. Ninguém poderia pagar. Somente o Filho de Deus. Quando nós cantamos Rude Cruz se erigiu, a gente fica pensando, imaginando que naquela cruz Jesus pagou o preço por nós. Jesus sofreu por nós, para que através desse sacrifício nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Logo, a primeira Páscoa, queridos, que foi celebrada por Moisés, o povo ele seguiu um rumo a Canaã. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também está seguindo um rumo à nova Jerusalém, a nova Canaã que está preparada. Eu e você estamos seguindo esse caminho também. Portanto, nós devemos confiar cada dia nesse Senhor, buscar a sua presença, andar na sua vontade e reconhecer o sacrifício da cruz que não foi em vão. A volta de Cristo, querido, é a maior esperança do cristão. A volta do Senhor Jesus é a maior esperança. E eu fico pensando ou imaginando, porque antes da sua volta haverá o arrebatamento da igreja. Às vezes eu fico pensando, os irmãos que estão aqui tocando, ou quem está pregando, acontece o arrebatamento, tudo fica para trás, não levamos nada, não levamos nada desta vida. A única coisa que nós levamos, querido, são as almas que ganhamos para Jesus. Não podemos chegar de mãos vazias ao trono da graça, ao trono do Senhor, porque o Senhor Deus vai pedir conta de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que deixamos de fazer. Por isso o sacrifício da cruz, ele tem um simbolismo maravilhoso. Somente Jesus pode nos libertar, somente Jesus pode transformar a nossa vida. O alto preço foi pago por Cristo, por causa de mim e por causa de você, querido. Esse preço foi pago. Paulo, ele escreve em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, lemos assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amados, se nós servimos o nosso Senhor de todo o nosso coração, nós estamos libertos das coisas que esse mundo tenta nos amarrar, das coisas que esse mundo tenta nos destruir. Porque hoje nós somos livres em Cristo Jesus, nós somos livres no Filho de Deus, que pagou o preço por nossas vidas, nós somos livres. Mas infelizmente, tem muitos ainda que querem ficar debaixo desse jugo, da servidão, da escravidão, do pecado que esse mundo oferece. É hora de deixarmos as coisas desse mundo para servir ao Senhor e para entender realmente o significado da Páscoa,
que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sexta-feira estava a escuridão. Quando ele estava indo para a Via Dolorosa, muitas pessoas gritavam: crucificam, mata, outros cuspiam, outros chicoteavam, outros zombavam e faziam tantas coisas, achando que ali estava a vitória humana. Mas não, eles não sabiam que ao terceiro dia o Filho de Deus ia ressuscitar. Jesus ia levantar dentre os mortos, Jesus ia aparecer aos seus, Jesus ia proclamar a sua palavra, e Jesus daria uma ordem maravilhosa: vão e proclamem a minha palavra. Querido, Páscoa é isso, proclamar que Jesus está vivo, que Jesus não está naquela cruz. É por isso que nós temos uma cruz aqui atrás, nós não temos um Cristo pendurado ali, porque Ele não está mais na cruz. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, aleluia, verdadeiramente Ele está vivo. E olha só, querido, os verdadeiros, ou seja, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Assim podemos dizer que a Páscoa ela é uma prova de amor de Deus, uma demonstração da humildade e um olhar perdoador para todo mundo. É uma verdade, né? O amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Uma demonstração de humildade. Jesus, ele foi humilde para aquela cruz, ele não abriu a boca, ele poderia dar ordem a um exército de anjos que estava em prontidão ali, para acabar com tudo, mas não, ele foi humilde, ele sofreu calado até a cruz, em um olhar perdoador. Olha que Jesus diz lá na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. João capítulo 15, verso 13, diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Páscoa é isso, meu querido, é você dar a sua vida no lugar de alguém. Páscoa é você deixar as coisas desse mundo, deixar o seu bel prazer, para abrir mão e servir aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de uma palavra, aqueles que estão precisando de uma oração, aqueles que estão precisando de um amor, de um afeto. É isso, querido. Nós estamos vivendo um tempo no qual nós devemos levantar os nossos olhos, olhar para o céu, contemplar a glória do Senhor, porque Ele está próximo para voltar. Ele morreu de braços abertos para nos receber. Jesus, ele foi tão humilde, porque na cruz do Calvário, ele estava acima porque ele estava no alto, mas ele não estava acima de ninguém. O único momento que Jesus esteve acima foi esse das outras pessoas, foi quando estava pendurado na cruz. Mesmo diante daqueles pregos, chicoteadas, espinhos, enfim, seu olhar era um olhar de perdão. Eu quero que você pare um pouco, querido, e reflita nessa situação. Nós já estamos indo para o final desta mensagem, e eu quero que você preste atenção nessa questão. Ao examinarmos as narrativas que a palavra de Deus fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 1 ao 18, nós vamos notar algumas questões que marcaram a vida das pessoas. Por exemplo, Maria Madalena, aquela que era uma prostituta, aquela que ninguém dava nada, aquela que as pessoas queriam apedrejá-lo, mas Jesus foi lá com seu amor e falou do seu amor, e ela veio servir ao Senhor. E com o seu coração cheio de alegria e lealdade, ela recebeu a consolação. Ao terceiro dia, quando chegou no sepulcro, estava aberto o sepulcro, Jesus tinha ressuscitado. Pedro, aquele que o negou, Jesus também mostrou o seu amor. Ele se arrependeu e foi perdoado e restaurado por Cristo. Queridos, que maravilha é isso. Maria Madalena, Pedro, mais um para aí. Os dois pensadores, aqueles que estão indo para o caminho de Emaús,
eles então receberam a convicção de que Jesus estava vivo. Eles estavam caminhando, conversando, e depois tiveram a convicção que Cristo estava ressuscitado. Os discípulos, eles amedrontados por causa de toda a situação, preocupados, tristes, amargurados, mas ao terceiro dia contemplaram o Senhor, contemplaram Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, aleluia. E Tomé, aquele que duvidou de Jesus, dizendo que só acreditava vendo se ele realmente estava ali, mas Jesus, com seu amor, ele aparece a Tomé e diz: Tomé, toca em mim, vê que sou eu, e foi transformado da sua dúvida para um cristão firme no Senhor. Querido, eu não sei ainda qual é a tua dúvida da ressurreição de Jesus, mas eu sei que a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e eu acredito nessa palavra, que Ele está vivo, e Ele está agindo até hoje, e vai agir sempre até a sua volta, e continuará na eternidade. Queridos, ame a palavra, busque ao Senhor, acredita nesse Senhor Jesus, porque Ele está ressuscitado. Páscoa significa isso, ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Páscoa significa uma liberdade, uma nova vida em Cristo Jesus. E se você ainda não tem essa nova vida em Cristo Jesus, que você possa abrir o seu coração e recebê-lo como seu Salvador e Senhor. Nós queremos agora celebrar um momento da ceia do Senhor. Queremos celebrar junto esse momento. Você possa estar preparando o seu pão, o seu suco aí, para que juntos possamos celebrar essa Páscoa do Senhor. Relembrando que Jesus, Ele está vivo. É por isso, queridos, que nós celebramos a ceia do Senhor, fazendo em memória dEle. Em memória o pão, quando nós pegarmos, como a palavra de Deus diz, em memória do Senhor Jesus comamos o pão. Em memória do Senhor Jesus Cristo bebamos o cálice, porque o pão simboliza o seu corpo sendo sacrificado, e o cálice simboliza o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Que juntos possamos celebrar esse ato tão maravilhoso com o nosso Deus, queridos. Quero convidá-lo aqui então, o irmão Daniel, que venha me ajudar aqui. Daniel, ele vai estar distribuindo para os nossos músicos. Aqui ele vai ser o meu diácono hoje. Pode chegar aqui, Daniel. Deixa cair. Aqui, ó. Então, queridos, que você possa pegar o seu pão. E a Bíblia diz assim que, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele pegando o pão, ele tomando o pão em suas mãos, ele disse que este era o corpo que seria moído no lugar de todos. Queridos, esse corpo ele foi moído no meu lugar, ele foi moído no seu lugar. Esse corpo ele foi colocado na cruz do Calvário, colocado 3 pregos nesse corpo, uma coroa de espinho, o seu corpo retalhado com aquele chicote que tinha as navalhas na ponta, mais de 40 chibatadas. Jesus ele estava ali falando assim horrorosamente, quase destruído naquela cruz, mas o seu corpo estava sendo moído, e o pão simboliza isso, o corpo de Cristo sendo moído por nós. E ele diz que quando nós comamos esse pão, nós vamos relembrar do seu sacrifício. Então que nós comamos esse pão agora, relembrando desse sacrifício de Jesus Cristo. Comamos o pão. Semelhante modo, Jesus, ele pegando o cálice, ele também disse que esse cálice seria a nova aliança que ele estava fazendo com o homem. O seu sangue seria derramado na cruz do Calvário. E nós vemos isso muito bem no livro de Lucas, quando o soldado ele chega a perfurar o seu lado e sai água. Já não tinha mais sangue. O sangue foi derramado. Todo o sangue de Jesus foi derramado, para que através desse sangue eu e você fôssemos perdoados por Ele. Então que nós possamos tomar esse cálice nesse momento, relembrando o que Jesus ele fez por nós, derramando o seu sangue, para que seu sangue nós pudéssemos ter vida eterna e os nossos pecados fossem perdoados.
tomamos o cálice. Vamos orar, querido. Após essa oração, nós estaremos cantando mais um hino, e assim estaremos nos despedindo. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, eu quero te louvar o teu nome, Deus, quero te glorificar, Senhor. Quero te exaltar, Deus, porque o Senhor é tremendo, Pai. A Páscoa, ela significa isso, Deus. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa significa a nossa libertação em Cristo Jesus, porque somente o Senhor, meu Pai, poderia pagar esse tão alto preço no meu lugar, no lugar de toda a humanidade, para que através do seu sangue, para que através da sua vida, nós pudéssemos ter vida e vida em abundante, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua morte e ressurreição. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está vivo, e obrigado porque um dia o Senhor voltará, e nós estaremos para sempre com o Senhor, na glória celestial. Pai, em nome de Jesus, continue abençoando essa semana, Pai, e todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, abençoando a nossa nação. Continue cuidando da nossa irmã Rosalina, que está debilitada no hospital, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Cuida dela, restaura a sua saúde, Pai. Pai, nós entregamos esse culto nas tuas mãos, agradecendo ao Senhor, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoa o nosso louvor, Pai. Abençoa o nosso grupo de louvor. Cuida do coração de cada um também, ó Pai. E guarda a vida de cada um sobre os teus cuidados, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Deus possa estar sobre a vida de vocês. Então, o pessoal do louvor possa chegar, nós estaremos louvando e cantando a Deus. Para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai.
Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La 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 Querido Pai, te agradecemos, Deus, por mais esse culto, Deus, por mais esse domingo, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada família, a cada pessoa que nos assistiu. Deus, que realmente a gente possa aprender que o verdadeiro sentido da Páscoa, Deus, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado por esse sacrifício, Deus, por essa prova de amor que o Senhor nos deu, Pai, que é entregando o seu Filho de Jesus para morrer na cruz, para salvar dos pecados, Deus, purificar o nosso coração. Te agradecemos, Deus, por essa igreja, te agradecemos por cada um que tem se envolvido, Pai, enquanto não podemos ter o presencial. E, Deus, desejamos a todos, Deus, uma feliz Páscoa, Deus, e que o Senhor possa estar cuidando a cada um. É isso que viemos te agradecer agora. Teu santo nome que oramos. Amém. Muito obrigado a todos que então assistiram o culto. Domingo que vem, mesmo horário, 9h30 da manhã. Que todos possam também compartilhar e convidar seus amigos, seus familiares para assistir o culto. Se não conseguirem assistir agora de manhã, compartilhem esse link, que vocês possam estar também divulgando para outras pessoas. Desejamos, em nome da Igreja Batista do Bairro Planalto, uma feliz Páscoa e Cristo vive. Amém?